Boa tarde, gente. Hoje vamos falar sobre o decaimento radioativo e eu vou começar com a introdução. O decaimento radioativo pode ser descrito por uma função exponencial que diminui com o tempo. Essa função mostra quantos núcleos radioativos restam na amostra depois de um certo período. O que é o isótopo radioativo? O isótopo radioativo segue um padrão de decaimento exponencial, que mostra como a quantidade de núcleos estáveis muda ao decorrer do tempo. Conceitos de instabilidade nuclear e emissão de partículas. A instabilidade nuclear e a emissão de partículas seguem equações exponenciais que descrevem o decaimento radioativo. Esse processo é probalítico, ou seja, cada núcleo estável desintegra ao longo do tempo de forma imprevisível. Importância do estudo do decaimento radioativo. O estudo do decaimento radioativo é importante porque envolve vários conceitos da matemática, cálculos e estatística. Além disso, tem aplicações em várias áreas, como física, química, geociências e arqueologia. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a definição da meia-vida, como calcular e a relação entre o decaimento e a função exponencial. Bom, a relação de meia-vida significa que a meia-vida é o tempo necessário para que uma substância radioativa se reduza pela metade de acordo com o seu decaimento radioativo. Bom, como calcular? Existem duas fórmulas, entre outras, que nossa colega Cheyenne vai mostrar também na questão que ela vai apresentar. A primeira fórmula que eu vou para vocês é T igual a P vezes X, onde T é o tempo de desintegração do material radioativo, T é a meia-vida e o X é o número decorrido de meia-vidas pelo material. A segunda fórmula é para descobrir a massa restante da substância, onde M é a massa restante, MO é a massa inicial e o X é o número decorrido de meia-vidas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre o decaimento e a função exponencial. O decaimento radioativo ele é um exemplo muito clássico de função exponencial decrescente, onde a cada meia-vida a substância inicial ela vai reduzindo pela metade, como eu coloquei aqui. Após uma meia-vida, 50% da substância inicial. Após duas meia-vidas, 25% da substância inicial. Assim por diante, como por exemplo, após três meia-vidas seria 12,5% da substância inicial. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a aplicação real, que eu vou fazer um resumo de um caso que aconteceu em Goiânia em 1987, que foi o caso Césio 137, que foi assim, que ocorreu quando um aparelho de radioatividade foi descartado de forma incorreta por uma clínica que tinha sido abandonada. Dois catadores de lixo acharam esse organismo, desmontaram ele e acharam um pozinho brilhante, que era o Césio 137. Eles pegaram aquele pozinho para eles e acabaram distribuindo para os seus familiares e amigos, fazendo assim uma contaminação generalizada e causando várias mortes. O acidente foi um dos mais graves acidentes radioativos do mundo inteiro. Você deve estar se perguntando como é que a contaminação ocorreu e quais foram os efeitos. Bom, a contaminação do cérebro acontece por contato direto, inalação e a ingestão do material radioativo, o qual contaminou pessoas, residências e locais públicos. Os efeitos da exposição variam de acordo com o contato da dose absorvida. Pode gerar náuseas, vômitos, queimaduras graves na pele e síndrome aguda da radioatividade. 4 pessoas morreram devido à contaminação e centenas foram afetadas. Bom, e qual é a relação com o decaimento radioativo? O Césio 137 é um isótopo radioativo com uma meia-vida de aproximadamente 30 anos, o que significa que ele leva esse tempo para que a sua radiação seja diminuída pela metade. Isso torna a sua contaminação duradoura, exigindo medidas de isolamento e descontaminações rigorosas para minimizar os riscos ambientais e a saúde pública. O governo realizou uma ampla operação de descontaminação, removendo os solos, destruindo as casas e enterrando os materiais radioativos em locais seguros. Olá pessoal, como vocês já viram a explicação teórica, nós vamos para a aplicação que serão resolvidas duas questões. Bom pessoal, para responder a pergunta de quantos gramas do Césio 137 ainda restará no local após 90 anos, nós vamos usar esta fórmula aqui para as duas questões. E é importante entender e ter essas informações aqui, porque nós vamos fazer o método da substituição. Então,
este primeiro A representa a quantidade restante após o T minúsculo aqui, é a quantidade de anos que nós vamos colocar, neste caso, 90 anos. Esse segundo A representa a quantidade inicial. O T maiúsculo é a meia-vida, neste caso, nesta questão, é 30 anos, e o T minúsculo, o tempo decorrido, como eu já falei para vocês, que nós vamos substituir por 90. Bom, pessoal, aqui eu deixei a fórmula pequena para vocês lembrarem e entenderem por que eu substituí estes valores. Então, ficou A90 igual a 80 vezes 1 sobre 2, entre parênteses, né? Elevado a 90 dividido por 30. A gente vai resolver o 90 dividido por 30, que vai dar 3, e substituir mais uma vez o valor, que é só substituir aqui o 3, não é mesmo? Depois disso, a gente vai resolver o que está entre parênteses, porque está elevado a 3. Então, vai ficar assim, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 3 vezes. Então, vai ficar 1 sobre 8. Substituindo mais uma vez o valor, vai ficar A90 igual a 80 vezes 1 sobre 8. Então, a gente vai fazer, multiplica em cima e divide embaixo, que é a mesma coisa que você colocar 80 sobre 8, que dá 10, né? A divisão. Então, vai ficar A90 igual a 10 gramas. Bom, agora nós vamos resolver a segunda questão com a mesma fórmula da primeira. E eu anotei aqui para vocês os valores que nós vamos substituir, que são os valores que a própria questão já nos fornece. Bom, já foi substituído os valores, então ficou 1 igual a 100 vezes 1 sobre 2, elevado ao T minúsculo, que é o que nós queremos descobrir, dividido por 30. Bom, o 100 está aqui multiplicando, então a gente vai passar ele dividindo, daí vai ficar 1 sobre 100 igual a 1 sobre 2 elevado a T dividido por 30. Então, mais uma vez, eu deixei a equação que nós tínhamos aqui para vocês lembrarem, porque nós vamos aplicar logaritmo agora. Então, vai ficar assim, log de 1 sobre 100 igual a t dividido por 30 vezes log de 1 sobre 2. Eu deixei aqui as informações que o log de 1 sobre 100 é igual a menos 2. E o log de 1 sobre 2 é aproximadamente menos 0,301. Substituindo todos esses valores, vai ficar assim, ó. E nós vamos fazer a multiplicação cruzada. O t, que está dividindo, vai passar multiplicando. E vai ficar o 2, que está aqui multiplicando, vai vir para cá para a divisão. Então, o 2, que é menos, vai vir positivo. Aí, vai ficar 2 vezes 30, que está dividindo, vai passar multiplicando, dividido por 0,301. Por quê? Porque aqui está multiplicando, então vai passar dividindo. E como está passando dividindo, vem positivo. Resolvendo essa conta, dá aproximadamente 199,3. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau!